Natal é falar do nascimento de Jesus. Mas será que Jesus nasceu em dezembro? E os magos eram reis? Tinham um nome? E que presentes ofereceram ao menino? E onde é que nasceu? No capítulo 2 do Evangelho de Mateus, lemos: nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A seguir, no versículo 3, percebemos que Herodes ficou bastante incomodado com a situação e até mandou chamar os magos para os questionar, mas a partir do versículo 10 encontramos o relato do encontro dos magos com o menino. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, estes homens que vieram do Oriente, nomeadamente da Pérsia, não eram reis, mas sim magos, o que na época eram conhecidos como sábios ou pessoas dedicadas às artes de adivinhação, algo bem comum para as pessoas daquele tempo e que fazia parte das suas vidas. Em segundo lugar, os estudiosos dão a ideia de que Jesus terá nascido no ano 4 a.C., mas não temos a certeza e qualquer indicação do mês. Tradicionalmente, comemoramos este nascimento em dezembro, por causa da influência europeia na história. Mas é pouco provável que tenha sido em dezembro ou janeiro, por causa do inverno e porque os pastores não iriam dormir ao relento. Temos também esta indicação no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Fica convidado a ler em casa. Mas voltemos ao episódio com os magos. Em primeiro lugar, o texto em Mateus 2 começa por dizer que vieram magos do Oriente à procura do rei dos judeus para o adorar. E este acontecimento era o cumprimento da profecia que podemos ler em Miqueias capítulo 5, versículo 2, entre outros textos do Antigo Testamento. O nascimento de um governante distinto de todos para salvar a humanidade. Depois, há uma estrela que os conduz ao lugar onde estava o menino, como refere o texto de Mateus 2, no versículo 9. A Bíblia conta que quando encontraram o menino, o adoraram e ofereceram-lhe os presentes que traziam, ouro, incenso e mirra. Não lemos que eram 3 magos, mas sim 3 os presentes ou tesouros oferecidos. Muitas vezes ouvimos que Jesus nasceu numa estrebaria, local onde ficam os animais, mas a Bíblia relata que Jesus foi envolto em panos e colocado numa manjedoura e que os magos o encontraram numa casa porque não havia lugar na estalagem. Lucas 2,6, Mateus 2,10. Depois desta missão, os magos tiveram um sonho para não voltarem a falar com o rei Herodes e seguirem de volta à sua terra, mas por outro caminho, encontramos no versículo 12. Então, eu gostaria de destacar 3 aspectos desta história. Em primeiro lugar, as pessoas, ao procurarem respostas para a sua vida, recorriam muito a estes sábios. E neste episódio, Deus não os coloca de parte, mas como é soberano, acaba por determinar que eles fariam parte desta história, apesar de terem práticas que Deus condena. Só Deus sabe todas as coisas e o futuro. Em segundo lugar, os corpos celestes, como as estrelas, estão debaixo do domínio do Criador. Tanto é que a estrela que guiou os magos parou no local exato para indicar o lugar onde estava Jesus. Muitos tentam explicar este fenómeno da estrela do ponto de vista natural, mas o texto indica que isso aconteceu de forma milagrosa. Em terceiro lugar, apesar de na época Herodes ser o rei, os magos focaram a sua missão em adorar a Jesus, oferecer presentes e voltar para a sua terra. O ouro fala do nascimento de Jesus, o incenso da fragrância da sua vida e a mirra da sua morte. Eu não sei se já tinha ouvido falar desta história assim, ou talvez sabia apenas do nascimento do bebê Jesus, sem grandes detalhes. Mas é muito bom quando podemos ler o contexto histórico e assim conhecermos os acontecimentos de forma correta, no tempo e no espaço físico. Fica o desafio também para ler a Bíblia. Apesar do nosso dever em respeitar as autoridades, não nos devemos esquecer que Deus está atento ao mundo e tudo está debaixo da sua vontade. O universo, a natureza e os seres humanos. Neste Natal, não se deixe levar pelo espírito consumista, mas faça como os magos. Adore Jesus e ofereça algo ao menino que cresceu, morreu para salvar a humanidade, mas está vivo porque ressuscitou e para nos dar esperança e sentido de vida. O melhor presente para ele é a nossa vida. Precisamos observar e praticar os seus atos e a forma como lidava com as pessoas, as suas palavras e os ensinamentos constantes. Tenham um Natal cheio de significado.